Poderosa palavra de Deus, onde o salmista nos convida aqui para estarmos louvando a Deus, para adorarmos o nome daquele que tudo pode, que tudo é e que está presente conosco. Ele diz aqui: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Estamos aqui por causa da bondade de Deus, porque nenhum de nós temos nenhum merecimento, não temos méritos, mas a bondade de Deus, ela tem nos alcançado. Cada um de nós, se olharmos de onde nós saímos, ou onde o Senhor nos alcançou, ou nos encontrou, nós poderíamos estar dizendo: na verdade, somos o que somos, mas não temos nenhum merecimento, porque é bondade de Deus. E nós podemos ver nesta noite a bondade de Deus na vida da igreja, porque o Senhor bondosamente, graciosamente tem colocado na nossa vida e em nossos corações o desejo de estarmos aqui na sua presença. Isso é Deus que faz. O Senhor nos impulsiona pela sua bondade, pelo seu Espírito, para nós estarmos na sua casa. E o salmista diz que devemos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. E nós queremos estar pensando com os irmãos nesta noite sobre a bondade de Deus. Já imaginou, irmãos, homens pecadores como nós? Diz a palavra na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós nos encontrávamos na mesma situação, na mesma condição, pecadores, destituídos, distanciados da glória de Deus. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, ele fala sobre isso. Mas no verso de número 24, Paulo afirma que nós somos justificados gratuitamente. Não teve preço para nós, mas custou um preço muito alto. O sangue de Jesus, preço de sangue. Então, meus irmãos, quando nós paramos para pensar no que éramos e no que somos hoje, nós vamos reconhecer que tudo foi a boa mão de Deus estendida sobre nós. Por isso o salmista, ele nos convida a louvar ao Senhor, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. No Evangelho de Jesus que escreve Marcos, quando aquele jovem, conhecido na Bíblia como jovem rico, ele vai ter um encontro com o Senhor, e ele chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E eles começam ali um diálogo, e Jesus, no versículo 18 do capítulo 10 de Marcos, Jesus declarou
Jesus deixou bem claro nesse sentido que, no sentido pleno, bom é Deus. Bom é Deus. Nós, às vezes, quando dialogando com alguém, ou no caminho com alguém, ou quando alguém pede alguma informação a respeito de uma pessoa que nós conhecemos, nós costumamos dizer, não, é uma boa pessoa, é um bom homem, é uma senhora excelente. Mas quando nós falamos de bondade no sentido pleno, no sentido absoluto, bom é o Senhor, bom é Deus. E nós louvamos a Deus, irmãos, que nesta noite nós estamos na presença deste Deus bom, nesse Deus maravilhoso que tem prazer em abençoar o seu povo. Está sentindo a presença dele aí? Nós aqui, irmãos, nós desfrutamos da bondade de Deus. Então, quando nós falamos sobre a bondade absoluta, nós só encontramos em Deus. Deus, no sentido pleno e absoluto, Ele é bom. E como diz o Provérbios, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Um certo homem, sem mais esperança da vida, pensando que não havia mais esperança para ele, ele resolveu partir para o suicídio. E ele, saindo da sua cidade, tomando uma direção em uma das rodovias daquela cidade, ele chega em um rio. E quando ele chega ali, ele desce, ele vai para debaixo da ponte daquele rio. O pensamento era morrer. O pensamento era dar cabo à sua vida. Mas quando ele chega, ele depara com a frase escrita em um dos pilares que sustentava aquela ponte. Qual foi a frase que ele leu? Ele leu, estava escrito: Deus é bom. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não é bondade de Deus, irmãos? Um homem sem esperança, um homem sendo afligido pelas lutas diárias, pelas perseguições da vida, nada estava dando certo, e ele diz: vou morrer, vou dar cabo à minha existência. E aí ele chega sozinho, debaixo de uma ponte, e ele vê a frase: Deus é bom. E o Espírito Santo de Deus impactou a sua vida. Ele, sendo conhecedor do Evangelho, estava afastado do Evangelho. Aí ele começa a recordar daquilo que Deus já havia feito na sua vida. E ali então ele começou a olhar para aquela frase e dizer: Deus é bom, eu nada valho. Deus é bom, eu para nada sirvo. E alguém que era crente estava passando por ali e ouviu aquela voz dizendo: Deus é bom, eu para nada presto. E ele desceu. E conversando com aquele homem propôs se reconciliar com Deus. E por certo a sua vida a partir dali mudou. Não cometeu o ato do suicídio, porque ele foi alcançado com a bondade de Deus. Você pode sentir a bondade de Deus aí? Deus é bom.
Deus é maravilhoso. Agora, irmãos, a natureza do homem, diz a palavra, que ela é má. Mas Deus, na sua bondade, Ele pode mudar a natureza do homem. Quando o homem se converte a Cristo e se torna uma nova criatura, o Senhor Deus produz, através do Espírito Santo, produz nele o fruto do Espírito chamado bondade. Mas mesmo assim, nós não temos esta bondade absoluta, só Deus. E eu estava hoje pensando, enquanto meditava nesta palavra, e pensando na situação do homem sem Deus. Por mais que o Senhor seja bom, o homem sem Deus é uma criatura de Deus, mas a maldade está no coração do homem. Mas o salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aqueles que nele confiam ou se refugiam. E nós queremos pontuar aqui, antes de dar continuidade sobre a bondade de Deus, pensar com os irmãos nesta noite sobre algumas atitudes do homem sem Deus. Com base na carta aos Romanos, irmãos, por bondade, abram as suas Bíblias para Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui que o homem sem Deus, diz Paulo, a começar pela sua boca, pela sua fala, o homem sem Deus, o verso, Romanos capítulo 3, o versículo de número 14. Veja bem, o homem reconciliado, o homem que fez uma aliança com Deus, conforme Gálatas capítulo 5, 22, ele tem o fruto da bondade. Mas o homem sem Deus, olha bem o que diz aí. Primeiro, Paulo está falando aqui, ele fala da boca do homem sem Deus. Diz assim: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Situação do homem sem Deus. Não é uma tristeza? Por isso vale a pena estar na presença do Senhor. Há uma diferença muito grande do homem sem Deus e do homem que está na presença de Deus. A começar pela boca, pelas palavras. Diz aqui: o homem sem Deus, a sua boca está cheia de maldição e de amargura. Já o salmista, ele diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Que diferença? O servo de Deus, ele tem palavras boas. Nós, como igreja, como povo de Deus que somos, as nossas palavras, meus amados irmãos, elas precisam ser agradáveis, tanto a Deus, como àqueles que estão à roda de nós. O coração do salmista está dizendo, olha, o salmista está dizendo: o meu coração ferve com palavras boas. Alguém sabe onde está esse versículo? Me parece que é Salmo 45, se eu não estou enganado. O salmista: o meu coração ferve com palavras boas. Uma vez transformado, uma vez convertido ao Senhor,
o salmista diz aqui, que agora o nosso coração ele ferve. Encontrou? 45 primeiro, leia aí. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua e a pena de um destro escritor. Veja bem, a diferença entre o que serve a Deus, entre o que está desfrutando desta bondade absoluta de Deus, com o ímpio. O ímpio, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, irmãos, tenha cuidado se você estiver conversando com alguém que na boca dele está saindo palavras de maldição, palavras de amargura. Sai fora. Deus não está. Porque nós não podemos, irmãos, ser coniventes. Alguém chega para amaldiçoar, para falar mal, resista, não ouça, mas faça como o salmista, enche a tua boca de palavras boas, de palavras agradáveis. Verso 15, olha a situação do ímpio, do homem inconverso. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Já o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está vendo a diferença? Quem está desfrutando da bondade de Deus, tem prazer em caminhar para a casa de Deus, tem prazer de ir para a oração, tem prazer de buscar ao Senhor, tem prazer de congregar, tem prazer de adorar a Deus. Mas o inconverso, o pecador destituído da graça do Senhor, a palavra está dizendo que os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Então não sejais seus companheiros. Não tem aquele hino? Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna mansão, minha voz se faça ouvir. E por aí, irmãos, às vezes a gente tem alguma informação de pessoas dizendo servos, de pessoas dizendo que serve esse Deus tão bom, mas que os pés estão caminhando em direções diferentes, não é? Então tenhamos cuidado. Verso de número 16, diz a palavra: no tocante aos ímpios, ao homem fora da presença de Deus, diz assim: os seus caminhos, em seus caminhos há destruição e miséria, contrário daqueles que estão na presença de Deus, que a Bíblia diz que há paz e prosperidade. Glória ao nome do Senhor. Ainda falando do ímpio, do homem sem Deus, diz o verso 17: não conheceram o caminho da paz. O que a Bíblia diz? Quando depender de nós, tenham paz com todos os homens. Então, os irmãos, vê a diferença e o valor de nós estarmos servindo esse Deus tão bom. Então, se depender de mim, eu preciso ter paz com todos os homens.
se depender de você, coloca isso na sua mente, você precisa ter paz com todos os homens. Ah, pastor, mas me magoou, perdoa. Me ofendeu, perdoa. Pisou no meu carro, perdoa. Não é isso que a Bíblia ensina? Os apóstolos chegaram e disseram: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? O Senhor disse: não. Mas eu digo 70 vezes 7. Então, irmãos, são orientações que a palavra de Deus nos traz. Veja mais a situação do homem inconverso. Verso 18: não há temor de Deus diante de seus olhos, a falta do temor. E quando não há temor, a falta do temor nos distancia de Deus, nos alonga dos caminhos de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos servir ao Senhor com temor e tremor. Glória a Deus. Mas vamos voltar para a bondade de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Veja bem, abra sua Bíblia para Gênesis 1:31. O próprio Deus diz assim: e viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Ah, pastor, estou passando por uma provação. É Deus usando da sua bondade para te abençoar, porque depois da tua prova você vai ser aprovado. Ah, eu estou passando por uma luta. Depois da tua luta, Deus vai te dar uma vitória. Deus está te dando experiências na tua luta. Tudo que Deus faz é bom. Glória ao nome do Senhor Jesus. O próprio Deus olhou para as suas obras que Ele havia feito, e Ele olhou e considerou, e está escrito: e viu Deus o que tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus permitir na sua vida, pode saber que existe um propósito. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para esta igreja. Deus, quem sabe, está te provando para te dar experiências. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor faz é bom. Oh glória ao nome do Senhor Jesus. Nós fomos provados com uma enfermidade do nosso filho, 7 anos de idade. Paralisou os rins. Os médicos, você olha, recurso humano. Mas foi uma permissão de Deus para nos dar crescimento espiritual. Aí o maravilhoso que ficou 18 dias internado em Mineiros, 32 dias em Goiânia, aquela luta, aquela dificuldade. Aí nós oramos num banheiro de hospital, acho que dava mais ou menos 1,20 por 1,20, dobrei o joelho ali. Acho que o Senhor olhou e falou assim: eu quero te dar uma experiência.
Não foi uma oração tão prolongada, mas objetiva. E naquela semana, o Senhor Deus fez o que tinha que fazer. Deus trabalhou na causa. Eu estava em Goiânia no domingo, retornei para casa, a irmã Lúcia ficou com o menino. Na quinta-feira, quando eu liguei, ela disse: você pode vir porque a médica vai dar alta amanhã. Mas até então, será que foi o medicamento? Será que foi a medicina? Fomos, quando eu cheguei ele já estava de alta, já estava na casa de uma amiga nossa. Quando nós chegamos em Mineiros, fomos orar na casa de uma pessoa, e aquela irmã usada por Deus disse assim: meu servo, para que você saiba que não foi a medicina, que fui eu, e eu ouvi a tua oração lá no banheiro do hospital. Isso é bondade de Deus, irmãos. Aí eu entendi que aquilo era para dar crescimento, para ter um testemunho, para dizer: olha, a boa mão do Senhor foi estendida, Deus deu vitória. E para você que está na prova, na adversidade, não murmure, não reclame, esteja aí na presença do Senhor, porque Deus quer te dar crescimento na tua vida espiritual. Glória, glória, glória ao Senhor. Oh, aleluia. Blasfinde casiai, parabando suinde regestia. Tudo que Deus faz é bom. Se é permissão de Deus, meus amados, glorifique o nome do Senhor, que amanhã você vai testificar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu estava vindo de São Paulo uma época, chegando em Jataí, muita chuva, e próximo ali a rodoviária, aquela lombada eletrônica que tem, o carro apagou. A chuva deu uma parada, eu fui lá olhar, a correia do alternador arrebentou. Eu dei aquela murmurada, né? Mas agora, logo agora, chovendo e tal, querendo chegar. Liguei para um irmão que é mecânico, contei a situação, falou: olha, o problema é a correia, o carro é tal. E ele foi, chegou lá, colocou, trocou. E nós entramos no veículo para seguir a viagem para Mineiros. Aí a chuva começou novamente, uma chuva bem fina. Quando eu subi o trevo que disse que fui subir aquela próxima subida que tem ali, para quem conhece a estrada, a enxurrada no asfalto. Quando eu entrei, o carro foi sendo levado, mas passei. Aí o Espírito Santo disse assim: se você tivesse passado aqui no momento daquela chuva, aonde tinha parado o carro? Então é bondade de Deus, irmãos. Deus faz certo todas as coisas. Se Ele permite algo que às vezes nós contrariamos, nós não queremos daquela forma, irmãos, glorifique a Deus, deixa Deus no controle, deixa Deus no domínio da situação. Ele faz tudo que lhe apraz. Diz isso o salmista, do Salmo 115, quando questionado, ele dizia: olha, os deuses das nações é de barro, é de pau, é de madeira, tem pés, não anda, tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Mas ele diz: mas o nosso Deus está no céu, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Se é vontade dEle te provar, aceite a provação, na certeza que há uma vitória de Deus para a tua vida. Oh, glória a Deus, glória ao nome do Senhor.
Então, diante de toda circunstância, nós precisamos louvar a Deus, porque Ele é bom, e a bondade de Deus é absoluta. Eu não entendo porque eu estou passando por isso. Irmãos, deixa Deus te abençoar. Passe pela prova. Ali na frente Deus tem uma vitória para a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia para primeiro livro das Crônicas 16, 34. Olha o que disse o rei Davi. Davi agradeceu a Deus ali, dizendo: louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Aí nós paramos para analisar a vida de Davi. Davi não passou por provações? Davi não teve as suas lutas? Davi não teve as suas pelejas? A começar no dia daquele sacrifício na casa de seus pais, ele nem convidado foi. Quando Samuel chegou para escolher um dos filhos de Jessé, aonde estava Davi? Estava lá no campo. Acho que nem comunicado, nem avisaram Davi que o profeta estaria ali. Perguntaram: Samuel, é de paz a tua vida? Ele disse: é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Quando ele se apresenta lá na casa de Jessé, aí ele se revela. Ele teria a necessidade de escolher um dos seus filhos para ser rei em Israel, e começou do mais bonito, do mais belo, do mais elegante, aquele que Davi pensava que teria a aprovação, estrutura física, glória, mas a ótica divina não é a ótica humana. Talvez você está olhando e dizendo: tudo está perdido, não tem mais jeito, não tem mais saída, mas Deus está dizendo: eu estou começando uma grande obra, eu vou realizar, eu vou operar uma grande obra na vida desse servo, dessa serva, eu vou operar uma grande obra na vida desta família. Para nós pode ser o fim, mas para Deus é o começo. Deus vai abençoar a tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. E passou Eliabe, Abinadab, Samar, passaram todos os filhos de Jessé, mas Deus não escolheu a nenhum deles. Davi estava lá com as ovelhas, por certo dedilhando a sua harpa, alegre, cantando, adorando ao Senhor. Não importa a situação, meus irmãos, nós precisamos estar adorando a Deus. Adorar a Deus quando somos rejeitados, adorar a Deus quando estão nos caluniando, adorar a Deus quando estão falando mal de nós. O homem pode falar porque o homem é mau, mas Deus está olhando e dizendo: eu tenho bênção, eu tenho vitória, eu tenho prosperidade. A ótica divina é diferente da ótica humana. Aleluia. Glória a Deus. Então Davi reconheceu, e ele convida a louvarmos a Deus por causa da sua bondade, que dura perpetuamente. Veja aí 2 Crônicas 30, 18 ao 20. Israel estava vivendo uma situação delicada, difícil, afastando-se do Senhor. Aí o rei Ezequias orou pelo povo, e diz assim:
Ezequias orou pelo povo dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Ezequias orou, e o que aconteceu? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. O povo merecia? Não. O povo não merecia, mas Deus na sua bondade atendeu. Irmãos, talvez você pode dizer: eu não mereço. Alguém pode estar dizendo: olha, você não merece, você merece castigo, você merece ser punido. Mas o Senhor Deus está olhando e dizendo: eu vou abençoar, eu vou dar vitória, eu vou abrir as portas. Alabaragasuirianas. Oh, aleluia. É Deus que está no controle, é Deus que está no comando da situação. O homem pode querer interferir, aleluia, mas é Deus que domina, é Deus que faz, é Ele que leva, é Ele que traz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. Vai adorando a Deus. Deus na sua bondade, Ele tem bênção para a sua vida nesta noite. Deus na sua bondade, Ele vai te alcançar nesta noite. Ele quer renovar a tua alma, Ele quer derramar sobre ti a sua bênção, a unção do teu espírito. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. O povo não merecia, o povo havia abandonado ao Senhor, o povo havia distanciado de Deus, mas o Senhor Deus graciosamente e bondosamente, Ele ouviu a oração de Ezequias, e a Bíblia diz que Deus sarou o povo. Deus tem remédio nesta noite. Você pode crer? Deus tem. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Em Neemias capítulo 9, o versículo 20, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor lhes concedeu o seu bom espírito para os ensinar. A situação de Israel não estava boa, mas Neemias busca a direção de Deus, orientação de Deus, e Deus concede, olha bem, o seu bom espírito. Aleluia. Talvez alguém tenha te amaldiçoado, tem falado mal, tem te julgado, tem te caluniado, aleluia, mas o Senhor Deus, Ele envia o seu bom espírito nesta noite, para dizer para você: não temas, eu estou contigo, eu ainda te ajudo, eu estou segurando nas tuas mãos, eu vou te abençoar, tu verás o que eu hei de fazer na tua vida. Oh, glória. De bom de suiriandalaia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus.
vai adorando, vai dando glória, vai exaltando o nome do Senhor. Deus tem vitória para a igreja, Deus tem vitória para a sua vida. Quem sabe você tem dito: pastor, eu vou parar, eu vou entregar o meu cargo, eu não vou continuar. Mas Deus está dizendo nesta noite: firma as estacas da tua tenda, firma, come deste pão, beba desta água, porque comprida e longa será a tua caminhada. Aleluia. Glória a Sui. Oh, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Rabandogasi. Os teus adversários, eles verão o que Deus há de fazer na tua vida, não porque merecemos, mas porque Ele é bom e o Senhor conhece a sinceridade de cada coração. Aleluia. Por isso vale a pena chorar na presença de Deus. É assim mesmo, irmãos. Os homens não nos compreendem. O homem não nos entende. Mas Deus está com seus olhos em nós. E o salmista pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus? É excelso, mas habita nas alturas, mas Ele se curva para ver os teus filhos na terra. Sabe quando você chora lá na sua casa? Às vezes ninguém está vendo, mas o Senhor está assim olhando. Aleluia. Ramon de Xion de Clôncia. Terianda labagosuiricácia. Eu não vejo a hora de findar o ano para entregar o cargo. Não, Deus vai abençoar e você vai continuar. Nós não podemos retroceder, lutar contra a direção de Deus, contra a vontade de Deus. O domínio é de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Tem algumas coisas que anotei aqui, mas o tempo não nos permite. Mas em João capítulo 10, o versículo 11, diz assim: Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, Ele deu a sua vida por nós. E o que nós sofremos, irmãos, na obra, não há de se comparar com o sofrimento de nosso Mestre. Então que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê da sua graça. Oh, glória a Deus, que sejamos revestidos da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua bondade ou benignidade dura para sempre. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.